uma vocação também voltada para o desenvolvimento de sua região, do seu município e bem-estar de sua gente. O doutor Mariano Freitas vai lançar nos próximos dias, mais precisamente no dia 9 de novembro, quarta-feira da semana que vem, a partir das 18h30 lá no auditório da Praça do Esporte e da Cultura, a Praça PEC, do bairro Bezerra e Souza, esse livro com apoio da Academia Tauaense de Letras, da Biblioteca Pública Municipal de Itauá, escritor Leonardo Feitosa, e da Secretaria da Cultura e Turismo do município de Itauá. Mas, acima de tudo, né, é preciso que se deixe muito claro que essa é uma prestação de serviço, mais uma na informação, é parte do legado desse grande cidadão tauaense profissional, vocacionado a servir a sua gente e a sua terra. Doutor Mariano Freitas, boa tarde, prazer imenso. É uma satisfação sempre renovada. 50 mil mulheres, de onde partiu essa ideia de lançar, primeiro de escrever, de planejar e lançar esse livro aqui na sua terra. Boa tarde. Ô, Hadib, muito obrigado por esse espaço que você me dá. E quando eu entro aqui na difusora, hoje difusora, nesta casa aqui que funciona a difusora, aparecem 1000 lembranças na minha cabeça. Hadib, nesta casa que funcionou, na casa do Coronel Domingos Conte Freitas, ele cedeu a casa para que a prefeitura instalasse o grupo escolar Joaquim Pimenta. O Joaquim Pimenta, Hadib, é um cearense de extremíssima importância. Para a gente não se alongar muito, Hadib, daquelas artigos da CLT, da consolidação do trabalho, das leis do trabalho, a lei do trabalho dos trabalhadores, 8 artigos foram feitos por ele, no tempo do Getúlio Vargas. Então, ele fez o primário aqui em Itauá com a professora Maria do Livramento Costa Leitão, uma grande mulher, uma grandiosa criatura humana. Pois bem, e daqui foi para Recife e foi para Fortaleza e tornou-se esse advogado, esse legislador, esse jurista importantíssimo. Pois bem, quando eu entro aqui, eu estudei aqui, Hadib. Em 1951, eu entrei aqui no Grupo Escolar Joaquim Pimenta. E daqui eu saí para o ginásio Antônio Alencar Aripe e de lá fui para Fortaleza por determinação de minha mãe, que eu teria que ser médico. Certo? Teria que ser médico e com muito sacrifício e muita luta, né, nós conseguimos nos formar e eu me qualifiquei, né? Fiz uma residência médica. O Antônio Câmara, nosso ex-deputado Antônio Câmara, um grande itauaense, homem de muita coragem e de muita firmeza. O Antônio Câmara me arranjou, me conseguiu para mim, depois que eu entrei na residência, ele disse: Mariano, quando você terminar a residência médica, que é 3 anos depois de você ser médico, você vai ser médico, passa 6 anos, depois 3 anos você vira residente médico, vira especialista. Você vem aqui na minha sala que eu lhe consigo um emprego na Previdência Social.
e o Antônio Cano me conseguiu esse emprego. Pois bem, então, para encurtar essa história, Radir, eu hoje estou fazendo, nesse final de ano, estou fazendo 52 anos de médico. 52 anos de médico, e eu devo dizer a você que, para minha felicidade, eu ainda trabalho, opero, certo? E me desempenho relativamente bem nas funções e nas obrigações que eu assumo. Na pandemia, Radito, se lembra da pandemia, não se lembra? Sim, sim. Na pandemia, os colegas dos hospitais chegaram para mim e disseram: Mariano, velho, meu filho, você é hipertenso. Tem pericaí não. Você não pode ficar aqui no hospital, que aqui está cheio de Covid. Você é um paciente de risco de Covid. Então você vai para casa. Eu digo: mas vai para casa como? Não, você vai para casa e a gente mantém aqui o seu salário. Certo? Você vai para casa, nós somos aqui 14 colegas, né? A gente lhe substitui, divide os seus plantões entre nós e você vai receber o mesmo dinheiro que estava recebendo antes. Aí eu fui para casa. Passei 6 meses em casa. Nesse tempo também eu trabalhava em Caucaia. Lá o Moacir Soares, que foi secretário de saúde de Tauá, também teve a mesma atitude. Ele conversou com o prefeito, com o Naomi, e disse: Mariano, vá para casa e passe 6 meses em casa. Aí eu passei 6 meses dentro de casa. Quando foi com uma semana, eu estava completamente inquieto. Certo? O que é que eu vou fazer? O que é que tem para fazer? Dentro de casa, comecei a aumentar de peso. Ia na geladeira 3, 4 vezes por dia. A minha mulher disse: saia da cozinha. Eu não quero você aqui na cozinha. Você está crescendo a bunda, certo? Vai ficar diabético e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu disse: bom, eu tenho que arrumar uma coisa para fazer. Aí eu comecei a fazer esse livro aqui. 50 mil mulheres. Quando eu comecei o livro, eu fui fazer uma consulta a um grande amigo meu, hoje um grande amigo meu, o padre Neri Feitosa, que me ajudou a fazer o livro da Dom Feitosa, certo? Aí ele chegou e disse: doutor Mariano, 50 mil mulheres, o povo não vai Entender. O povo não vai achar que isso é um escândalo. Não é muito, não. Aí, quer dizer, isso que você falou há pouco tempo aí, o povo não vai fazer que você é um escândalo. Isso é uns 50 mil mulheres, doutor Mariano. Padre, o senhor está pensando, não é isso de que se trata. É porque eu já tenho muito tempo de profissão e trabalhei sempre em hospitais públicos de grande movimentação, 30, 40 partos por dia, na maternidade escola, no Hospital Geral, na César Calles, né? Ultimamente eu estava trabalhando no Hospital da Mulher, lá em Fortaleza, um hospital de grande excelência técnica, sabe? Pois bem, e eu atendi gente demais, padre. Eu não estou dizendo que fiz 50 mil partos. Aliás, eu vi muito mais de 100 mil mulheres, porque são 52 anos. Eu vendo todo dia várias mulheres no consultório, na emergência, na sala de parto, nas enfermarias, nos centros cirúrgicos, nas UTIs. Eu vi muito mais de 100. Agora, botei 50, padre, para não ser tão assim, digamos assim, o povo achar tão petulante. Mas é 50 mil mulheres, padre. Aí ele entendeu e eu comecei a fazer o livro, comecei a contar o meu parto. A primeira coisa que eu contei no livro é o meu parto. Foi aqui em Tauá, na casa do capitão Mariano, ali onde morava minha avó Moroca, que hoje é o Hotel da Bebé. Naquela casa ali, certo? Eu nasci ali naquela casa, passei 10 anos lá, uma época
felicíssima para mim. Pois bem, depois eu conto o primeiro parto que eu vi aqui em Tauá. Quando eu estava no segundo ano de medicina, no terceiro ano, eu vim aqui para Tauá e fiquei naquela pracinha que hoje chama-se Pracinha Joaquim Citó. Capitão Citó. Capitão Citó. Que, por sinal, Valdir, ou Radir, só lhe chamo de Valdir. Onde é que está esse Valdir na minha cabeça? Não, mas não. Radir, meu filho, veja bem, eu já fui visitar aquela feirinha que você estava falando há pouco tempo. Sim. Excelente Grande iniciativa. E digo a você, está pequena ali. O espaço vai diminuindo à medida que vai crescendo. Muita gente, muita coisa para vender, para a praça de alimentação, a circulação muito agradável, viu, Valdir? Muito bem Gastronomia caseira, né? Nossa. Beleza, tudo. Uma parte cultural muito boa. Pois bem, eu estava ali naquela pracinha, nesse tempo era a Praça do Correio. Eu lembro. Viu? E aí quando passa o jipe freia e no jipe estão o Dr. Domingos Gomes Aguiar, o Luiz Manteiga e o Chico Cabeção. Luiz Manteiga que fazia todo tipo de atendimento, né? O Luiz Manteiga, digamos assim, era um anestesista, que era um enfermeiro prático, que se tornou anestesista formado pelos médicos daqui. O doutor Alberto, o doutor Domingos, o doutor Júlio. Ensinaram as noções mais básicas, né? E ele tornou-se um anestesista e salvou, junto com os médicos, muita gente. Aí eu fui assistir esse primeiro parto. Uma coisa fantástica, uma perícia que eu não imaginava que o médico podia ter. Para você ter uma ideia, um meninozinho estava com a mão de fora da vagina. Certo? E naquelas condições, lá no distrito de Flores, o doutor Domingos conseguiu salvar o menino e a mulher. Por sinal, era uma menina. E aí, Valdir, Radir, eu conto toda a minha história, os principais casos que eu vi na minha vida de médico, na maternidade escola, no Hospital Geral. Muita gente já ouviu falar em gravidez nas trompas, né? O nome disso é gravidez ectópica, gravidez fora do tópico, fora do local que é o útero, entende? E tem um caso desse aí, importantíssimo, complicadíssimo, que nós resolvemos. Tem muitos casos dos ambulatórios, muitas histórias, candentes. Deixa eu lhe contar uma história. Tem muitas histórias. Eu estava no consultório quando entrou uma mulher, uma senhora de seus 30 a 40 anos, uma meninazinha de 13, 14 anos, o abdômen já bem grávido, entende? Aí eu comecei a fazer a história e tal. Aí eu digo, a senhora é a mãe dela, né? Ela disse, não, senhor, eu sou a sogra. Eu digo, minha senhora, que coisa importante, a sogra vir com a futura mãe da sua neta para o posto. Geralmente as sogras querem matar as meninas que namoram com os filhos dela. As sogras têm ciúme dos filhos e não querem nem ver. E essa menina de 13 anos, a senhora traz ela aqui, disse, doutor, estou trazendo ela aqui. Doutor, eu sou uma mulher pobre, a minha mulher, o meu marido é um tratorista. Eu tenho 5 filhos. Ele trabalha com o meu filho mais velho, que tem 16 anos. O meu filho mais velho vai ser um futuro tratorista, já está muito habilitado pelo pai e tal. Chegou para mim e disse, mamãe, eu engravidei a fulana, a filha da fulana. Aí eu tomei um surto, doutor, porque eu conhecia o meu bairro e sabia que aquela casa onde aquela menina tinha nascido era uma casa muito desorganizada.
e que aquela menina ia sofrer muito lá. Aí, de imediato, no outro dia de manhã, eu fui na casa da senhora. Minha senhora, o meu filho engravidou sua filha. A senhora tem bem uns 8 filhos aqui, né? E eu vi as condições da casa, né? Muito precárias. A senhora me dá a sua mãe, a sua menina, para me criar? E terminar de... Hadi, meu filho, essa menina foi para a casa dessa sogra. Olha bem, Hadi. Quando o marido chegou em casa de noite com o menino, que viu aquela menina, o que é isso? O que é isso é o seguinte, é sua neta. O seu marido, o seu filho engravidou ela e eu trouxe ela para cá. E vocês vão fazer, nos finais de semana aí, um quarto lá no quintalzinho que tem, um quartinho, para a gente botar eles dois lá para morar lá. Certo? Aí o marido, você sabe, doutor, o que eu digo para meu marido, ele tem que cumprir. E aí ele cumpriu, Hadi. Hadi, meu amigo, aí eu dei os parabéns a ela e vou ficar fazendo o pré-natal dela, a senhora pode vir com ela, é muito prazer conversar com a senhora. Ela me disse, doutor, sabe por que é que eu fiz isso? Eu disse, não, doutor, eu também engravidei com 13 anos. E eu fui chamada pelo meu pai e pela minha mãe, apanhei muito deles dois. A minha vizinhança me chamava toda de putinha, vai sair uma putinha, essa meninazinha tão nova, já foi desvirginada, e o povo na rua fazia mangofa de mim. E eu, naquela hora, me lembrei do tanto que eu sofri quando engravidei com 13 anos, né? Pela incompreensão dos meus pais e dos vizinhos. Aí eu fui buscar essa menina lá para proteger. Ela está na minha casa e vai ser protegida por mim. Então eu conto esse tipo de coisa que é muito valioso. Depois que o livro foi feito, Hadi, aí eu digo, bom, eu fui reler o livro, reler e analisar. E eu descobri que tinha feito um livro muito importante para as mulheres lerem. As mulheres lerem, para as moças lerem, para as pessoas que estão perto de casar lerem ali. E mais, para os homens, para os maridos que pretendem ser pai. Certo? São lições assim da atividade médica e principalmente, Hadi, vamos lhe dizer uma coisa que fica chato para mim dizer a você, mas eu vou dizer para os médicos de hoje, Hadi. Certo? Se eu fosse médico recém-formado, com 4, 5, 6 anos de formado, e eu visse aquele livro, eu ia comprar aquele livro para me ler. Porque aquele livro me ensina a ser uma pessoa essencialmente humanitária. Sabe? O procedimento do médico que trabalha naquele livro serve, digamos assim, como exemplo para as enfermeiras, que são grandes criaturas do serviço de saúde, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Hadi, as técnicas de enfermagem, vamos enfatizar isso. As técnicas de enfermagem que são essenciais no serviço de saúde. Não seja no posto, seja no hospital, seja numa UTI. Sem elas as coisas têm muita dificuldade de funcionar. Pois bem, Hadi, então eu estou lançando esse livro aqui, estou convidando as mulheres de Itauá, as mães de Itauá, certo? As meninas que um dia pretendem engravidar, os maridos que amam as suas mulheres e amam as mulheres em geral, né? E aos profissionais de saúde para irem até a PEC do Bezerra de Souza, na quarta-feira, às 18h30, que estaremos lá, eu e o Hadi e o Ícaro, certo? O nosso
diretor da Biblioteca. biblioteca, que está dando um grande apoio Gente. a gente, é um menino muito competente, muito inteligente. E eu vou... Os amigos do Mariano de infância, né? Sim, vamos chamar esse povo todo que me conhece. Claro, sabe? Seria interessante que eles estivessem lá. Para mim, Hadi, seria um sonho. Porque é o seguinte, sabe, Hadi? O sonho bom é aquele sonho que você sonha acordado. E compartilha, Né? Quando você sonha, por exemplo, para que sonho melhor para mim do que chega lá e tá assim uns 20 ou 30 amigos meus da minha infância, né? Homens de 70, de 80 anos, que isso foi a maior conquista que eu fiz no meu fim de vida, foi conseguir vir para Tauá, Hadi, sabe? Conseguir vir para Tauá, porque você sabe que é você sair do canto e passar 60 anos fora dele e voltar e encontrar aqueles companheiros seus de infância, Hadi, é um ganho fantástico para minha cabeça e para minha alma. Então eu peço o comparecimento de todos e agradeço meu secretário de Cultura de Tauá, o seu empenho para fazer esse lançamento, e lhe agradeço esse espaço que me enche de saudade aqui da professora Celeste Loyola, a mulher do François Loyola, tia do Isaac Loyola. tia do Isaac Loyola, da professora Cefisa, a professora Cefisa que ajudou a criar o doutor Cleito, que era filho da dona Francina, que também foi minha professora. Lá no Joaquim Pimenta. Joaquim Pimenta, tá entendendo? Esse povo todo, eu olho assim para ele, para mim foi uma grande vitória na minha vida, eu consegui vir para Tauá, e eu quero, e por favor, peço a vocês todos que cheguem lá para me abraçar. E vai ser um momento também de reencontro, né? De sentimento, de velhos amigos, mas também de muita informação. Informação. Né? Porque o doutor Mariano, acima de tudo, é um memorista, um homem bairrista que adora a sua terra e que tem um exemplo de vida. Ele tem um legado muito forte, né? E esse legado é fincado com bases muito sólidas de quem tem amor à sua terra, compromisso com sua gente. Doutor Mariano, e claro que vai ter lá o momento de autógrafos, né? Para que as pessoas, não só pela amizade, mas até por curiosidade, necessidade, vão Porque é 50 mil mulheres. Né? Abre logo uma curiosidade. Isso. Né? Mas adquirir o livro, levar para casa para ler. Não é para encostar numa prateleira, numa cabeceira. Ler, degustar, né? Com as lições de vida e sabedoria de humanidade, né? Lições humanitárias que constam nesse livro, mais um grande, espetacular documentário do doutor Mariano, de autoria do doutor Mariano Freitas. Obrigado, Hadi. Até quarta-feira, meus amigos e minhas conterrâneas mulheres lutadoras de Tauá. Hadi, eu também digo uma coisa, Hadi, que eu estava me esquecendo de dizer. A diferença da mulher de quando eu comecei a fazer parto, que a mulher ficava totalmente submissa às minhas e às orientações dos meus colegas e das parteiras. Fica assim, faça assim, tome essa posição. As mulheres ficavam nas nossas mãos. E as mulheres cresceram muito ali. As mulheres, elas hoje dizem, doutor, eu quero fazer assim, eu quero ter um parto normal. Eu posso ficar nessa posição? Pode, minha filha. O médico hoje, durante o parto normal, ele é apenas um espectador para agir no final, certo? Entende? Mas a mulher é que é a protagonista do seu próprio parto. Nesse livro aqui isso está dito e é preciso que vocês assumem. E que quando vocês cheguem no hospital daqui de Tauá, que é um bom hospital, você chega para a enfermeira, doutora, eu quero ter um parto normal,
eu quero ter, digamos assim, a liberdade de andar dentro do meu quarto, onde eu vou parir. Eu quero ficar do jeito que eu quiser. Pode, as enfermeiras obstétricas, elas foram orientadas para fazer isso e hoje elas têm um papel importante na retomada da decisão da mulher pelo parto normal. Viu? Até 20 anos atrás, as mulheres só queriam saber de cesárea, cesárea, cesárea. Hoje, a menina de 14, 15 anos chega para mim, doutor, eu quero ter um parto normal.